Acho que agora deu. Isso, voltamos para o YouTube. Aham. Essas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Amém. Vamos esperar um pouquinho as pessoas voltarem. Sim? Eu vou copiar esse nosso link, eu vou colocar novamente lá no YouTube, para que as pessoas possam acessar. Pastora, eu te agradeço você poder continuar conosco aqui. Eu não sei se você tem problema com o horário. A Não, gente estou tranquila hoje. que esse nosso encontro tenha uma média de 60 minutos, para que Aham. você possa postar lá no Instagram. Então, eu estou copiando e colando agora esse link nos grupos das pessoas que nos estavam acompanhando. E vamos voltar já. Coloca no meu também para eu passar para o meu pessoal aqui. Faço isso agora. Acabei de enviar para você. Ok. Pastor Adriana, eu acho que a gente pode seguir daqui com a nossa conversa e Sim? os nossos amados vão estar entrando aí nesse Uhum. link. Ainda tem pouca gente. Vamos esperar mais um minutinho? Você tem mais um minuto para a gente esperar? Bem, pode ficar tranquila, apóstolo. Ok. Enquanto isso, eu vou copiando o link para que as pessoas possam nos acompanhar. Olha, tem gente dizendo que você está sem som. Aqui para mim está saindo, mas está dizendo ali, olha, o Eduardo. Agora ele está dizendo que voltou. Ok. O bom é que fica gravado depois, né? Sim, eu tenho todos os dias feito uma edição, cortando algum problema com sonorização, para que fique dentro de 1 hora. E aí eu tenho colocado no IGTV para que as pessoas Sim, possam acompanhar. Tem sido muito bom. E acho que a legal. gente já pode agora voltar e continuar falando. Nós já temos algumas pessoas que já conseguiram nos achar de novo e estarem voltando. Amém. Quero deixar isso registrado, pedir desculpas, né, por esse problema que a gente está tendo aí. Nós tivemos uma interrupção de luz aqui no bairro de Ipiranga, e aí demorou para que a nossa internet voltasse. E a pastora Adriana generosamente pôde ficar mais um tempo conosco aqui, para que a gente pudesse continuar falando sobre o reino de Deus e sobre as artes no reino de Deus. Eu me perdi, pastor, eu não lembro onde que a gente parou. Você parece que continuou conversando um pouquinho, né, com as pessoas. Eu terminei de contar a experiência, né?
que é a fala do apóstolo, do pastor Paulo Júnior. Eu acho que eu até já comentei sobre isso com você, que ele disse para nós que quando nós dançamos ou fazemos qualquer tipo de arte para Deus, não há necessidade de palco, não há necessidade de luz, de nada. Basta você entrar para o seu quarto e ter aquele momento de intimidade com o Criador. Mas algo que nós acreditamos, né, que ele mesmo nos disse, nós não temos só esse tipo de arte. Nós cristãos, a via ela é de mão dupla. Então, quando você faz isso somente para Deus, de fato, você não precisa de nada disso. Mas tem um momento que você não faz para Deus somente, você faz por Deus. Então, aí você se torna um canal dele. Então, nesse momento, é necessário que haja, sim, público, é necessário que haja vestimentas corretas, é necessário que haja uma preparação, um propósito específico para aquela arte, né? Você vai numa universidade falar sobre depressão, você tem que fazer uma arte que vá atingir aquele propósito. Se você vai trabalhar com crianças, você vai ter que fazer uma arte que atinja aquele propósito. Enfim, é sempre uma via de mão dupla, né? Eu vejo o apóstolo Paulo da Bíblia como um artista. Sim. Ele, por exemplo, diz que ele falava para os gregos como um grego, para os judeus como um judeus, ele faria de qualquer coisa para que, de alguma forma, ele pudesse tocar as pessoas, não é? Para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, e alguns dos textos mais conhecidos dele, nós sabemos que eram canções, não é? Como lá em Romanos, capítulo 11, nos últimos versículos. Então, o dom que Deus dá a cada um serão usados, não é, para expressar o reino de Deus. Então, eu entendo claramente quando você fala que é o momento em que as artes manifestam adoração, manifestam honra e louvor para o nosso Deus. Mas as artes foram dadas por Deus também para comunicar, como as cores. A gente tem lá no nosso apartamento, pastora Adriana, um bebedouro para que os beija-flores possam as manhãs. Então, aquilo lá tem cor, aquilo lá tem uma forma que vai atrair aqueles passarinhos para que possam ali experimentar do néctar que é colocado, não é? Então, as formas, as cores, tudo tem um propósito da parte de Deus. E nós, que recebemos tantos talentos, criados à imagem e semelhança do Criador do Universo, claro que temos que ser criativos. Claro que através daquilo que o nosso Deus criou do nada e Ele nos deu, nós podemos expressar, não é, o reino do nosso Deus, o domínio do nosso Deus, a graça, a salvação do nosso Deus de diversas maneiras. E precisamos valorizar isso. É verdade, é verdade. E assim, a Bíblia ela é repleta desse tipo de todo tipo de arte, né? Uma coisa que eu sempre falo para os nossos discípulos o que você vai fazer precisa ter base bíblica. O que você vai fazer para o reino de Deus precisa ter base bíblica. Porque, às vezes, principalmente nas artes, nós somos muito criativos. E é importante, essa criatividade ela vem de Deus. Mas se nós não tivermos a nossa base na palavra, nós corremos o risco de fazer apenas arte por arte. E é importante que a gente faça uma arte com propósito, porque para que nós possamos colher esses frutos depois, e para que nós possamos, de fato, alcançar o objetivo. Mesmo que seja uma arte lúdica, mesmo que seja uma arte abstrata, mesmo que seja... Porque, assim, algumas pessoas confundem o fato de ser uma arte, por exemplo, abstrata, dela não ter um propósito. Não, ela tem um propósito, só que a linguagem dela é abstrata. O propósito, na minha opinião, apóstolo, ele está dentro do criador daquela arte, dentro do autor, vamos dizer assim, né? Dentro do autor daquele poema ou daquela música. A linguagem ela pode se diversificar em inúmeras coisas. Mas é importante que aquele que criou, o autor, ele se inspire em algo com um propósito, né?
E eu tenho visto equipes crescerem em muitos lugares. Nós fizemos um movimento agora, você sabe que eu sei que você orou por nós, né? Que foi a missão Arrows, em janeiro do ano passado. Foi do ano passado mesmo, né? Foi. Em janeiro do ano passado, né? De 2019. É isso mesmo. Eu não sou muito boa de data. Nós fomos com 100 artistas para a Europa. E cada 10 aproximadamente, que não foi exato, nós mandamos para países diferentes, alcançamos 10 países diferentes, e depois nós nos encontramos todos em Portugal para fecharmos lá com o Festival Rema e compartilharmos uns com os outros tudo que tinha sido feito, né? E olha, foi tremendo. Tremendo. Igrejas, por exemplo, na Irlanda, eu estou vendo o Alan aqui nos comentários, né? O Alan foi liderando uma equipe para a Irlanda e eles nos contaram que lá já tinha uns 4 a 5 anos, não tenho certeza dessa data, mas é daí para cima, que tinha uma igreja lá plantada, uma igreja joia, uma igreja de brasileiros, inclusive, mas que nunca tinha entrado um irlandês na igreja. Que coisa! Eles trabalhavam, claro, com a turma do Brasil, mas eles tinham desejo, sim, de ganhar irlandeses. Por isso, eles estavam plantados na Irlanda. E, através das artes, os irlandeses foram até a igreja para assistir o espetáculo, viram eles fazendo o mesmo espetáculo que fizeram na igreja, fizeram trechos na praça, nas ruas, e tanto irlandeses, famílias de irlandeses, crianças. Lá eles são bem fechados com relação a deixar as crianças se aproximarem de pessoas estranhas, né? Então, eles fizeram um trabalho com as crianças na praça e, pelo fato de estarem trabalhando com artes, não tiveram nenhum tipo de empecilho. A arte ela tem essa graça de ganhar o coração das pessoas. Você pode ver que um palhaço, ele curte com a nossa cara e a gente ainda acha bom. A gente ri, né? É uma forma divertida de você dizer, às vezes até a verdade, né? Então, a arte cristã, ela tem resgatado isso, né? Ela tem trazido o riso de volta, porque nós vivemos uma vida, principalmente nós que somos ministros do Evangelho, uma vida muito séria. E claro que temos que ser sérios mesmos, mas a gente está sempre envolvido com muita guerra, com muita batalha, e a gente às vezes não para sorrir. E até isso a arte nos ajuda, porque sorrir faz parte da saúde do ser humano. É curioso então, que os até isso tem maiores... propósito, né? Sim, os maiores humoristas do mundo são todos judeus, não é? E no Pois meio do é. povo cristão a gente não tem expressões, não é? Tem poucas expressões de pessoas que usam o humor, não é? Para comunicar verdades do reino. Eu esses dias estava conversando com uma pessoa e pensava um pouco sobre Davi, naquele momento em que ele está preso lá na cidade dos filisteus, e meio que Deus fala, se vira. E o Davi, ele faz ali uma obra teatral incrível, ele se dá uma de louco, começa a babar e é jogado para fora da cidade. É muito engraçado você ver essa cena, o Davi perguntando, Deus, se eu for lá para aquela cidade, vão me perseguir? Deus fala assim, vão. O senhor vai deixar? Vou. A graça em Deus, em muitas coisas. Jesus chega lá onde está uma pessoa jazendo há 38 anos, e Jesus pergunta, o que você está fazendo aqui? Ah, Jesus, estou dando um tempo. Então, são coisas que você consegue ver graça na palavra de Deus, não é? E que às vezes falta na nossa dinâmica de vida, de vida religiosa. A gente meio que... porque a gente enxerga o espiritual muito longe, muito, né? A gente exclui Então, os na verdade, currículos, a gente tinha o que culto trazer que isso para damos a perto. Deus e deixamos de fora. Que precioso te ouvir falar sobre isso. Pastor, eu tenho uma irmã, ela é uma linguista, ela trabalha para o governo brasileiro com o idioma russo. E outro dia eu estava escutando uma aula dela, ela é uma pastora também, ela estava falando que existe um texto em Jeremias, um único versículo que está escrito em aramaico. Todo o resto do texto da profecia de Jeremias é todo em hebraico. E o texto ali fala exatamente
do confronto do nosso Deus contra os falsos deuses e aqueles que os servem. Então, a aula dela versava sobre isso, não é? Deus, ele fala na língua das nações um confronto contra as nações. E usou isso para falar uma frase que eu queria trazer para a nossa conversa aqui, que foi muito especial para mim, que a forma ela é tão importante como o conteúdo. E aí você vê em toda a criação de Deus o cuidado que Deus deu para as formas das coisas, para que pudesse expressar a glória dele, a grandiosidade do nosso Deus. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua perspectiva do reino de Deus, não é? Quando você está manifestando e inspirando e ensinando tantas pessoas a usarem os seus dons para manifestar a Deus, não é? Qual é a concepção que você tem trabalhado, tem entendido sobre o reino de Deus, quando nós oramos por venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Como que você tem caminhado e percebido esse tipo de coisa, pastora? Apóstolo, nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada por estar sendo testemunho ocular de tudo que nós estamos vivendo hoje. E eu vejo que Deus deixou para restaurar as artes nesse último século, vamos dizer assim. É claro que a música já está sendo restaurada há mais tempo, o teatro também já tem sido usado há mais tempo, mas as artes como um todo, eu creio que é nesse último século. E tudo que Deus faz, ele faz com um objetivo específico, gerar vida. Então, eu acredito que nós, como artistas, quando nós invocamos o reino de Deus, nós invocamos não para nós, mas por nós. É aquela explicação do pastor Paulo Júnior, vamos dizer assim. Porque para nós é consequência do nosso novo nascimento. Eu acho que nós temos que viver essa vida, uma vida contínua de buscar o reino de Deus sobre nós. A partir do momento que o reino de Deus está sobre mim, eu tenho um Senhor sobre mim. Eu tenho um rei que governa a minha vida, mas como artista, ele não vai governar só a minha vida. Ele vai governar também através da minha vida. Ele vai trazer vida às pessoas. Hoje a gente tem visto uma arte que não processa, uma arte que não tem sentido. É claro que eu estou generalizando, né? É claro que existem. Eu me refiro a toda a arte mundial, né? Nós estamos vivendo um momento assim de falta de luz, na minha opinião. Você não vê nada novo, você não vê onde estão as grandes obras musicais, onde estão... Nós não vemos nada novo. A gente está se reciclando. E isso também tem acompanhado a igreja. E nós precisamos, então, trazer o reino de Deus sobre nós, para que, como consequência dele estar em nós, nós possamos também manifestá-lo ao mundo. Eu acho que Deus está ansiando, Deus não, vamos ao versículo, né? Que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é em nós que eles estão colocando essa expectativa, é no que vem através de nós. E a arte dentro do reino de Deus, ela tem um poder de comunicação tão tremendo que é uma coisa até difícil de você achar algo que seja negativo. No sentido de alcance. Agora, os artistas precisam mergulhar um pouco mais e compreender isso. Eu vejo que hoje o reino de Deus, a nível de artes, ele está parado. Vamos falar da igreja agora. Nós estamos só no Ctrl+C, Ctrl+V. A internet, ela não tem nos ajudado muito nisso. As pessoas não... Claro que eu também estou generalizando. Existem pessoas que, claro, não fazem dessa maneira. Existem pessoas que têm crescido muito, mas eu estou me referindo a uma grande massa. Pastora, eu vou respeitosamente
somar, não uma crítica, porque quando a gente fala Sim. da igreja, está falando da gente, mas Sim, nós estamos falando de nós. Uhum. uma visão. Eu vejo muitas pessoas hoje no meio cristão pintando, usando a expressão artística das artes plásticas, né? Pintando. Mas me parece que só tem no reino de Deus leão e águia. Parece que as pessoas não têm outra coisa para pintar. E aí eu vejo quadros, não é, da Renascença com temas bíblicos de uma beleza, as sombras, as cores, não é? É alguma coisa que realmente você vê que tem uma inspiração e uma graça que não se vê hoje em dia. E não é coisa de estou ficando velho, não é? Como você mesmo falou, parece que há um vácuo e o vazio chama o cheio. Há um derramar de Deus para se manifestar. Agora, quem que está querendo ser esse canal para isso? É verdade. Deus tem levantado um grupo de artistas plásticos no Brasil. Flávia, Luciano, muitos outros. Eu não vou citar os nomes aqui para não me esquecer de ninguém. Deus tem levantado esses artistas, mas eu acho que tem faltado em nós, de uma forma geral, vou usar uma palavra, vou usar uma gíria, sair da caixinha. Entendeu? É sair do convencional, sem quebrar princípios. Né? Às vezes a gente é muito religioso. Às vezes a gente quer fazer sempre o que todo mundo faz. Tá, isso é arte também? Mas a arte que a minha filha fazia no Jardim da Infância era arte, mas só que ela tinha 5 anos de idade. Eu não posso pegar a arte dela com 5 anos de idade e comparar com uma arte de um artista adulto. Então, nós, enquanto artistas no reino de Deus, precisamos amadurecer, crescer, fazer as coisas de acordo com o plano maior de Deus para nós. Sair da caixinha, parar de Ctrl+V e Ctrl+C e começar a buscar coisas mais profundas. E é claro que cada manifestação artística, ela vai nos dar um fruto diferente. Mas eu acredito que a gente não pode paralisar aqui onde nós estamos. Entendeu? Por exemplo, nós temos muito poucos livros nós temos livros de ensino. A maioria dos livros evangélicos que eu conheço, eu tenho muitos, inclusive, né? 90% dos livros dessa biblioteca aqui são livros de ensino. Maravilhoso! Eu acho que nós precisamos desses livros de ensino. Mas onde estão os livros de história? Onde estão os livros dos poetas? Onde estão os livros de crônicas, canções? Né? Esses dias eu fui pregar em São Paulo, esses dias não, o ano passado, né? Eu fui ministrar em São Paulo e eu fui jantar com um casal e o esposo era um roteirista. Só que ele nunca publicou nada. Eu vou até... não falei para ele que eu ia contar isso aqui, mas ele que me perdoe, eu estou com muita vontade de falar. Ele me mostrou um texto dele. E eu achei aquilo tão interessante, aquilo edificou tanto a minha vida, por isso que eu vou citar isso. Ele nunca publicou, eu falei, você precisa publicar isso. Ele dizia assim, numa das crônicas que ele escreveu sobre o Natal. É uma história rápida, uma criança chega para uma pessoa e diz assim, papai, por que Jesus veio e não nasceu num castelo? Ele não é o rei dos reis? Ele não é o senhor dos senhores? E a criança começa ali a buscar o pai, a uma resposta no pai. E a resposta do pai é assim, filho, onde nascem os cordeiros? Onde nascem os cordeiros? Lindo. Eu achei aquilo tão tremendo, porque aquilo explica toda a imagem de Cristo. Um cordeiro não nasce num castelo, ele nasce ali no estábulo. E ele veio como o cordeiro. E o pai, então, explica aquela história. Filho, onde nascem os cordeiros? Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, você tem que publicar. Ele tem muitas crônicas. Eu falei, você precisa publicar isso. A gente às vezes não acredita naquilo que Deus tem nos dado. E muitas vezes a gente não põe para fora. E o reino de Deus é tirar
daquilo que está no coração de Deus e, como artistas, manifestar as pessoas. As pessoas anseiam por essa manifestação. Eu espero, assim, que através das obras que Deus tem me dado, através das obras que Deus tem dado para nós enquanto regar, enquanto rema, né? Que nós possamos, de fato, impactar a nossa sociedade, trazer vida às pessoas que precisam. Então, eu acho que reino de Deus nada mais é do que a manifestação da vida de Deus através de nós. Amém. Eu acredito tanto que nesse momento que a gente está enfrentando no mundo inteiro, com desemprego, com dificuldades aí do convívio social, do relacionamento, a criatividade de Deus que está no ser humano, a criatividade do nosso Deus que está no meio da igreja, no meio das pessoas, há de se manifestar, pode se manifestar de uma forma tão gloriosa, porque não há campo, não é, onde o homem lida, onde o homem exerce suas atividades, que a criatividade não possa se manifestar. A gente, às vezes, limita muito a questão da criatividade para o meio artístico, não é? Como se a criatividade não fosse um dom de Deus manifesto nos seres humanos, que pode ser usado em qualquer campo de atuação humana, no trabalho, no lazer, em qualquer campo. Então, eu acredito que há uma explosão, porque você fala de duas dimensões, não é? A dimensão do artista, que precisa sair do quadrado, que precisa permitir um fluir da sua criatividade, e também a manifestação do reino, que pode ser acelerada e ganhar uma dimensão muito maior através das artes que está sendo produzida e que será produzida. Eu acredito que nós vamos orar por isso, que pessoas como você e as pessoas que você representa precisam ser um exemplo mais visível ainda, para que outros possam dizer, puxa, eu também posso manifestar Deus através da minha cor, do meu som, da minha forma. Isso é muito maravilhoso e muito inspirador. Instrumentos musicais novos, uma forma nova de música, ou interpretações diferentes daquilo que já existe. Tem tanta coisa, tem tanta ramificação, né, de algo que nós já fazemos para que a gente cresça no reino de Deus. Eu acho que é maravilhoso. A gente não tem explorado na medida certa. Eu acho que nós precisávamos ser mais exploradores, entendeu? Para poder buscar mais tesouros daquilo que Deus tem nos dado e colocar para fora. Os grandes mestres da música eram cristãos, né? Bach, Ravel, e aí vai, né? Amém. Eu acabei de ver aqui conosco a pastora Alda Célia, não é? E hoje eu estava orando pela pastora Alda Célia. Eu imaginava que a gente ia conversar, que eu, através de você, pudesse compartilhar algumas coisas com ela. E eu estou vendo ela aqui conosco. Que bênção ter você aqui, pastora. Uma bênção, Alda. E que Deus te abençoe. E são tantos talentos, não é? Alguns alcançados pelo reino de Deus, outros a serem alcançados. Sim. Amém? Uma pessoa cativada por Cristo, usada para cativar outros tantos, não é? Eu acredito que é uma frequência que os artistas de todos os segmentos podem ser usados para tocar outros, para despertar outros, não é? A excelência pode chamar a excelência, o dom pode atrair e cativar o dom. Então, a gente precisa orar por isso e precisamos produzir, não é? Nós precisamos... O que você faz? Faça para Deus, não é? Manifeste aquilo que Ele colocou em você para que isso glorifique a Deus que te deu. É verdade. Um exemplo disso, apóstolo, é assim... É uma coisa que eu sempre falo também para os meus discípulos. Quando eu leio lá Isaías 14, Ezequiel 28, sobre Lúcifer, que era o príncipe das artes, né? Ele cuidava, nos meus estudos, ele cuidava de toda a parte, não só de música, mas de toda forma de arte que havia no céu, estava ali debaixo da inspiração, da liderança dele. Mas tem um versículo que diz que todos os instrumentos musicais estavam dentro dele. E eu me lembro que eu era nova convertida, quando eu lia isso, eu ficava imaginando assim aquele Transformers, né? Eu falava, meu Deus, como que alguém pode achar que isso é bonito?
porque diz que ele era a perfeição, mas imagina, ele todo cheio de instrumentos musicais, é coisa de novo convertido, né? Pelo menos para mim. Eu ficava imaginando ele assim, né? E é claro que, graças a Deus, com o tempo a gente vai entendendo, porque toda forma de arte, ela já está dentro de nós. Então, aqui dentro nós temos filmes, dentro nós, de acordo com o dom que foi distribuído, né? Alguns têm música, outros têm sinfonias, outros têm como é que fala? Toda forma de arte. A gente só precisa buscar e retirar aquilo. Já está lá, dentro de nós. Já está lá, né? E tem um amigo meu que ele diz que tem 2 lugares que a gente tem que, antes de morrer, pelo menos uma vez por ano. Um deles é o cemitério. E ele fala que ali estão livros que nunca foram escritos, que a pessoa sempre está jogando para frente. Ele fala que ali tem poesias que nunca foram declamadas, porque a gente vai sempre jogando à frente. Sonhos que nunca foram vividos. E se tem uma coisa que o artista sabe, é extrair um sonho e colocar aquilo de forma lúdica diante das pessoas, né? Nessa quarentena agora, o que tem salvo as mentes de muitas pessoas? É a TV. A música, as lives com A música, exatamente. As artes plásticas, a arte. A arte nessa quarentena, ela tem tido... Engraçado que foi os primeiros afetados foram os artistas. Os últimos a serem restituídos vão ser os artistas também, porque dependem de público. Mas se não fossem as artes nessa quarentena, os psicólogos e os psiquiatras teriam muito, mas muito problema. Não é? Eu tive um sonho dias atrás, eu estava no palco do Teatro Municipal de São Paulo, que é um lugar maravilhoso, e eu olhava para as galerias e haviam como que janelas para as casas das pessoas. E algumas casas, eu via, eram pessoas que eu conhecia, e eu dizia, saiam daí, venham para cá. Eu num palco. Eu acredito que Deus, ele quer se manifestar. Então a gente precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor me deu, eu vou manifestar para a tua glória. Uma das coisas lindas, e você tocou sobre esse assunto, quando a Bíblia diz que o Lúcifer, né, quando ele tinha o direito de usar esse título, ele estava na presença de Deus, a Bíblia cita 9 pedras, né, que estavam ali ao seu redor e tudo mais. As mesmas 9 pedras foram dadas para o sumo sacerdote, estavam no peito do sumo sacerdote. Porém, o sumo sacerdote tinha 3 mais. Deus deu mais para nós do que tinha dado para ele. Por isso que ele nos odeia. Mas não fique ninguém assustado porque ele nos odeia, porque Deus nos ama. Amém? Então, se o semente da perfeição de Deus tinha tanto, não é? E não honrou o Senhor, Deus deu para pessoas tão simples como nós, mais do que tinha dado para ele. Vamos, com tudo que a gente tiver, honrar esse Deus vivo e glorioso. Amém? Que ele nos amou primeiro. Amém. Vamos adorá-lo para sempre. Aleluia. É um privilégio, né, apóstolo? É maravilhoso. Pastora querida, eu queria muito que você pudesse orar. Amém? Amém. Eu acredito que uma das prerrogativas, dos dons que Deus colocou sobre os ministros chamados para o ministério apostólico é a graça de ver os talentos nas pessoas e tirar para fora. É um pleonasmo vicioso. Tirar trazer realidade. Mas trazer a vida, trazer a luz, trazer a manifestação daquilo que está dentro. Amém? E eu vejo você assim, como alguém que foi enviada pelo Senhor, que foi alcançada, amém, como um tição tirado do fogo, não é? Das artes que Deus te deu, ele te trouxe para o reino dele, e ele tem colocado sobre a sua vida uma graça para inspirar, para pastorear, para tocar o reino de Deus. Eu queria que você pudesse orar. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, eu acredito que têm dons, e através dessas muitos outros vão ser tocados. Amém. É hora do reino de Deus se manifestar, e a gente precisa de Deus para isso. Precisamos mergulhar mais no profundo. A palha,
o feno e a madeira são coisas que estão na superfície. O ouro, a prata e as pedras preciosas estão guardados nas profundezas. Precisamos ir lá buscar. Temos que explorar, né? Amém. Amém, apóstolo. Por assim, eu quero agradecer você, porque eu sei que você é uma das pessoas que cobre os artistas dessa nação. Nós nos sentimos, assim, muito guardados. Você, o apóstolo Nicolau e outros apóstolos da nação, né? Apóstolo Coraiola, tem sempre nos ajudado, nos dado essas direções, e eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Amém? Amém. Vamos orar então, né? Papai, eu quero colocar cada artista que está assistindo essa live diante do Senhor. Aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Eu te peço, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. Papai, que o teu Espírito Santo esteja trazendo à existência cada dom que o Senhor deu a cada um de nós. E que cada uma dessas sementes, ó Pai, venha a brotar e haja vida em abundância sobre cada uma delas. Papai, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja proclamado, que as pessoas recebam vida, graça, libertação, luz. Papai, que o Senhor levante os artistas dessa nação, que sejam cheios do Espírito Santo para influenciar, para manifestar e para gerar uma arte, papai, que produza bons frutos. Uma arte, Senhor, que vá manifestar o desejo pela tua palavra. Uma arte, Senhor, que vai transformar vidas e trazer o milagre da salvação, da cura, da graça sobre cada um de nós. Eu te agradeço, ó Pai, e lhe peço, nos ajude a manifestar o seu reino onde formos, através da criatividade, e nos dê as nações por herança. Eu te peço, ó Pai, e te agradeço. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo de Tarso, a sua família. Que o Senhor venha cobri-los com tua proteção, e que os teus anjos estejam sobre ele, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Pastora Adriana, um dos movimentos mais lindos que eu vi ser gerado nesse aspecto de trabalhar com artes, com artistas, é o Dia do Artista, 20 de agosto, não é? Sim. O meu coração se quebranta, eu sinto um desejo tão grande, sabe, de orar. Eu sei que vocês fazem isso como prática de ministério, como pessoas chamadas entre os artistas para tocar outras pessoas, mas pessoas como eu, não é? Que, de verdade, eu brinco quando digo que não tenho arte nenhuma, claro que eu tenho, né? Eu fui feito para Deus. Mas eu quero dizer que quando eu não sei tocar um instrumento musical e desejo adorar a Deus, eu adoro não porque eu sou músico, mas porque eu sou alcançado por Jesus Cristo, não é? Mas como é bom adorar a Deus com uma pessoa que sabe tocar, que tem uma voz bonita, não é? Como é bom você contar com os dons, com as cores das pessoas, com as formas que os arquitetos desenvolveram e estudaram para isso. Então tem tanta coisa maravilhosa que vai glorificar Deus nos nossos dias. Eu queria pedir que você, por favor, também conosco pudesse estar orando, amém? Porque eu acredito numa explosão, amém, de vidas entre o meio artístico sendo alcançados por Jesus Cristo, essa manifestação do reino de Deus. Você me permite orar e você me acompanha nessa oração, pastor? Sim, claro, apóstolo. Pai, em nome de Jesus, eu junto, Pai, o meu coração com o coração da tua filha, Pai, para nós orarmos em nome de Jesus por, Senhor, incontáveis artistas de todas as áreas, Senhor, para quem o Senhor deu tanto, Pai. E em nome de Jesus Cristo eu chamo agora, assim como o Senhor chamou Ciro de meu ungido, eu oro, Pai, para que essas pessoas que receberam, Pai, quando foram visitadas no ventre das suas mães, foram visitadas pelas tuas mãos, foram visitadas pelo teu poder e receberam ali dons e talentos. Tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é para um propósito. E eu oro, Pai, para que esse propósito do Senhor, na vida dos artistas de tantos segmentos que eu não poderia aqui enumerar, mas que eles possam agora, nesse tempo, ouvir a tua voz,
ouvir a voz do teu chamado, assim como há reverberação, que o espírito dos artistas comece a reverberar o chamado do Criador. Que o Senhor, Pai, possa usar pessoas que o Senhor quiser usar, mas que no nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, uma infinitude de pessoas cheias de dons e talentos possam nesse tempo se levantar para manifestar, Senhor, o reino de Deus no meio dessa terra. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade nessa terra, na vida dos artistas. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, o Senhor nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança, ninguém é como tu, mas o Senhor nos quis aqui para manifestar a tua glória. Eis-nos aqui, os filhos que o Senhor nos deu, Pai. Nós somos, Senhor, sinais e maravilhas do Deus de Israel que habita o Monte Sião. Manifesta a tua glória em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Culto isso daqui, pastor Adriana. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço muito a oportunidade. Amém. Eu vi que o pastor Maurílio, ele tem entendido que é um tempo de Deus, não é? Para se envolver na política aí de Goiânia. Eu abençoo um amigo querido. Amém. Eu tenho um momento tão gostoso com ele, umas 2, 3 horas que a gente passou juntos conversando. Eu amo muito, eu abençoo toda a sua casa, todos que você representa. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam. Quero pedir, por favor, amém, se inscreva aí nesse canal. Vamos ter, nesses próximos dias, outras pessoas, amém, participando aqui. Amanhã o apóstolo Géser Cardoso. Depois amém. o Mike Shea vai estar conosco. E Deus colocou algo no meu coração, que até depois eu vou conversar com a pastora Adriana. Nesses últimos 10 dias antes de Pentecostes, eu queria gerar adoração, eu queria gerar oração, eu queria gerar palavras que vão edificar vidas com pessoas do nosso Deus, amém, que estão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em Israel. Quero juntar alguns amigos. Eu te faço esse convite, vamos caminhar juntos. Amém. Eu acredito na palavra, pastora Adriana, que a Cindy Jacobs trouxe recentemente, de que o Pentecostes dos Pentecostes pode estar diante de nós. Assim como você nos chamou lá para o Worship Day, e que foi extraordinário. Foi tremendo. Quantas pessoas seguiram você naquele momento ali de proclamação do reino do nosso Deus, de dizermos Maranata. Amém? Sim. Eu acredito que um grande derramar de Deus está para vir sobre nós nesse período de Pentecostes. Eu te convido, amém, para a gente estar juntos também nesse período. Amém? Eu creio que algo muito tremendo está para acontecer. Aliás, já está acontecendo, mas está para vir à luz. Amém. Eu creio nisso. Amém. Pode contar conosco, apóstolo. Glória a Jesus. Amo vocês. Shalom. Deus abençoe em tudo. Obrigado, queridos. Até amanhã. Até amanhã, queridos. Shalom.